caráter e a espiritualidade. Nós passamos a semana falando sobre cada um dos nossos traços. Nós falamos, o primeiro foi o de psicopatia, o segundo foi a rígida. Deixa eu ligar meu computador aqui, senão vai desligar. Só um pouquinho, gente. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Felipe. Como vocês estão nesse sábado? Me contem como é que vocês passaram de sábado. Meu sábado ele foi bom. Foi na companhia do meu pequeno. E sabe, hoje, pela primeira vez na minha rígida, ela está 100% no recurso. Apesar dos stories estar com a oral na dor. Me falem se vocês estão me escutando bem. Eu tô com uma musiquinha de fundo aqui. E, gente, a rígida, as mulheres rígidas, elas têm muita cólica. Meio papo de mulher aqui, o Felipe tá presente, mas é legal ele saber. As mulheres rígidas, elas têm muita cólica. Uma das principais psicomatizações da rígida é a endometriose, câncer no útero, né, problema nas mamas. E quando, né, a rígida foi o segundo traço que nós falamos essa semana. Quando a rígida realmente abre mão do controle, quando ela acessa a sua espiritualidade e quando ela tem discernimento do porquê que ela sente dor no período menstrual, nada mais é do que um lembrete, a dor, nada mais é do que um lembrete de que a rígida não está fazendo aquilo que Deus mandou, que é multiplicando em cima da terra. Por que o período menstrual da rígida deve ser um período de acolhimento, de resguardo, de meditação, de oração? Porque naquele momento ela tem que se humilhar e falar: Senhor, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor mandou. Eu sou um vaso onde o homem deposita sua força e a sua semente, e eu tenho o dom de gerar uma vida e eu não estou fazendo. Senhor, me perdoe. Então, toda vez que a rígida ela vai soltando um pouquinho mais o controle, ela vai sentindo menos dor. Lembra? A Eva já sentia dor e Deus falou assim: agora que tu pecou, agora você vai sentir mais dor. Então as dores dela foi multiplicado. Alguma coisa realmente a rígida vai sentir. Gente, depois que eu me formei já vai fazer... não fez um ano ainda que eu tô certificada, mas já fez um ano que eu comecei a estudar, né? Eu comecei exatamente em março do ano passado a minha formação. E hoje, esse mês, foi o primeiro mês em que eu passei completamente sem dor, sem nenhuma cólica, né? A minha menstruação desceu, durou 3 dias exatos, e ela não me incomodou.
nem com oscilação de humor, apesar de hoje eu estar um pouquinho oralzinha, mas eu fiz assim um draminha por conta da live de hoje, que é sobre o traço de oral. Mas o quanto que é importante a rígida entregar o controle de volta para Deus. Aqui tem uma curiosidade de hoje. Bom, mas a live não é da rígida, a live hoje é da oral. Do oral. Gente, eu fiquei completamente embasbacada com os homens que me responderam a respeito da dor do abandono, com medo de ser abandonado. Muitas vezes a gente tende a ir mais pro lado da mulher, né, das oraizinhas, mas nós esquecemos dos homens, e eu acredito que por conta da nossa cultura, da forma como os homens foram criados, eles realmente sentem muito a dor do abandono, mas escondem, né? E não sei se vocês viram ali no meu Instagram, eu repostei uma resposta de um homem que falou: eu perdi a minha mulher, né? Meu casamento de anos acabou justamente porque eu não falei sobre os meus sentimentos, eu não expus o que estava acontecendo. E eu comecei já há algum tempo a notar algum padrão, né? A gente sabe, os analistas corporais sabem que existem profissões com padrões, né? Os próprios continentes existem padrões nos traços, né? Uma predominância no traço. O que acontece? O Brasil, ele tem uma grande quantidade de pessoas com oralidade na dor. Não só o oral do excesso, que daí a gente consegue enxergar principalmente na obesidade, né? Mas dos orais da falta também. E assim como a rigidez nos diz muito sobre o problema com a paternidade, a oralidade nos diz muito sobre, muitas vezes, né, com o problema na maternidade, com a mãe. Existem, óbvio, as exceções. Por quê? Traço de oral é formado lá na época da amamentação. Num universo perfeito, na teoria, toda mulher deveria amamentar no mínimo 1 ano. Isso acontece? A gente sabe que não. Por N motivos. O que acontece? Pode ser que na fase da amamentação, dos cuidados parentais, nem sempre uma mulher esteja presente. Pode ser que ali a energia masculina, um homem, possa fazer este papel. E daí o traço de oral da pessoa pode sim ter uma tendência com o masculino. Por isso que é sempre importante pedir, saber da história, da experiência da pessoa. Mas, geralmente, a maior incidência é de que o traço da oralidade, o traço que sente a dor do abandono, esteja muito ligado à mãe. Onde que o bicho pega? Quando a mãe ela tem que voltar logo pro trabalho, quando a mãe não quer estragar o corpo, quando a mãe não quer criança pendurada no peito, quando a mãe não tem paciência. A tendência é de que a criança ela tenha mais a dor do abandono. O que é a dor do abandono? A dor do abandono é uma percepção de mundo que a criança registra no seu sistema nervoso central de um dia aquela pessoa, a mamãe, por exemplo, me quis, agora ela não me quer mais. Como que isso acontece? Eu adoro aquele exemplo da etiqueta da roupa, justamente porque roupa de criança vem com uma etiqueta enorme. Gente, eu tenho um filho e a roupinha era desse tamanho, mas a etiqueta era desse tamanho, parecia uma bula. Então tá lá a criança chorando porque a etiqueta tá incomodando no corpinho dela, com a pelezinha sensível. E a mãe não sabe que é a etiqueta da roupa. Qual que é o automático de uma mãe? Principalmente se for uma mãe que tá cansada, que tá sobrecarregada, que tá fazendo 200 mil coisas sozinha, que o pai abandonou, que tá cuidando de filho sozinha.
Qual que é a tendência? Ou enfiar o seio na boca da criança, ou enfiar a chupeta, ou dar mamadeira, ou balançar, e daí ela vai na tentativa e erro, né? Porque a criança só sabe chorar por enquanto para se comunicar. E nada tá bom para aquela criança. A gente dá um desespero, aquela criança não pode chorar. Não é cólica, não é fome, não é banho, não é tetê. E chora, meu Deus, o que tá acontecendo com essa criança? E às vezes era só a etiqueta da roupa incomodando no corpinho dela. Era só isso. Mas para ela era bastante coisa. Como ela não sabe comunicar, mamãe querida, é a etiqueta da roupa que está me incomodando. A criança registra que a mãe tentou de tudo. Deu em excesso opções de resolução de problema, mas o problema foi resolvido? Não, o problema continuou lá. E é justamente por isso que ela registra essa percepção de um dia minha mãe me atendeu, um dia ela conseguiu resolver o meu problema e agora ela não conseguiu, agora ela não resolve mais. Qual outro oral que pode acontecer? Qual a outra variação da dor do abandono que pode acontecer? É a mãe, em vez de pecar pelo excesso de soluções, e mesmo assim ainda não atender aquela demanda da criança, é pecar pela falta. A mãe que deixa a criança chorando, a uma hora ela para de chorar lá no berço. Vocês já viram isso? Eu já vi. É o oral da falta que nós falamos. Eu não devo precisar. Gente, eu fico imaginando a percepção da criança. Será que minha mãe não me ama? Ela não vem aqui, eu tô chorando, me esguelando e ela não me atende. E quando ela me atende, ela atende errado. Deve doer muito. E o adulto cresce com essa percepção. Essa percepção de buraco, de vazio no meio do peito que nada tapa. Comida não tapa, sexo não tapa, drogas, álcool, qualquer outro tipo de vício não tapa o buraco que eu estou sentindo. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? É aquele traço que ele se sente constantemente sozinho e abandonado. As pessoas não ficam perto dele. Todo mundo vai embora. Um dia a pessoa me quis. E agora ela foi embora. As mulheres que o namorado termina com ela. Por que o bicho pega pro lado dos homens? Vocês já escutaram? Ai, para de chorar, coisa de marica. Ela fica chorando por causa de mulher, fica chorando por causa disso, engole o choro. A gente vai parecer fraco, fracote. Eu já vi mãe falando isso para meninos pequenininhos, filhos. Eu tenho menino. É muito importante saber acolher as emoções da criança, seja ela mulher ou menino, né? Menino ou menina. Porque depois os homens crescem. O que acontece quando ele chora por uma mulher? Se ele tiver uns amigos meio espírito de porco, como diria meu pai, os amigos, para de chorar com essa mulher, não sei o quê, tem um monte de outra aí. Nada que um dia, uma noite, na farra, na bebedeira, no cure. Boa noite, Paulo. Boa noite pra quem tá me assistindo. Sabadão, hein? Vocês aqui me assistindo, que honra. Estou muito feliz. Então, ele tenta tapar o buraco daquela dor. Engole o choro. E começa a engordar. Começa a ganhar peso. Exatamente isso que acontece com o oral do excesso. Quanto mais choro ele engole, mais o raciocínio dele é cortado e mais ele aumenta de tamanho para chamar a atenção, para talvez ser visto, para talvez ser abraçado.
Por que a dor do oral, ela pega tanto? Quer ver uma coisa bem legal que... Eu já vou começar a entrar na espiritualidade agora, tá? No evangelho. Todos os traços, quando eu tava começando a fazer as minhas perguntas para Deus, né? A esquizoide aqui. Deus, por que isso? Para que isso? Como isso? Né? Eu falei... Eu gostaria de ver os traços no evangelho, Senhor. Você pode me mostrando? E ele me mostrou, por exemplo, onde vocês acham que o traço de oralidade apareceu pela primeira vez no evangelho? Lembrando que existe uma ordem. Qual que foi o primeiro criado? O primeiro sentido foi o da manipulação. Lá no Jardim do Éden, pela Eva. Na hora em que ela sentiu a dor da manipulação, de ter sido usada, ali naquela hora, ela inativou o coração para Deus. Então, ali foi quebrado um acesso à espiritualidade. Depois foi a dor de ter sido seduzida. Ela foi lá e ainda seduziu o Adão. Então, ali ela se tornou uma rígida na dor, transformou o Adão também. Tudo que foi feito a ela foi feito com o Adão depois. Então, ela se tornou uma rígida. Ali, ela quis ter o controle, se tornou uma mulher que gosta de ter o controle e inativou a espiritualidade da fonte da vida. Porque em vez de ela só ter da fonte da vida, eles foram lá e quiseram do conhecimento do bem e do mal. Então, primeiro foi o psicopata coração, depois as energias sexuais, que elas na verdade só servem para a vida e a gente usa elas de outra forma. E daí depois seguiu, eles tiveram filhos. Será que a Eva e o Adão se sentiram abandonados? Sabe aonde que eles se sentiram abandonados? Quando eles foram acompanhados até a porta de saída, convidados a se retirarem de um jardim. Um dia o Senhor nos quis, agora Ele não nos quer mais. Na hora em que eles saíram da porta do Jardim do Éden, eles bloquearam a espiritualidade do falar, do para fora. Então, eles saíram do jardim, mas agora ao invés de eles exporem a espiritualidade, exporem o evangelho, exporem Deus para fora, eles literalmente engolem. Deixa tudo para dentro, porque já que agora a gente saiu do jardim, é melhor a gente engolir Deus e manter dentro da gente, só da gente. A gente não tem mais a fonte, vai saber quando que a gente deve precisar. Conseguiram entender? Quando a Eva pecou, se vocês forem lá ler, o nosso sistema nervoso central ele foi ativado. Ele já existia. Toda a nossa estrutura corpórea já existia. Só que ele foi acessado. E desde então nós temos o controle de escolha, nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Cada traço, ele foi desenvolvido a partir da hora em que nós
caímos. Principalmente as dores dele. Vocês percebem que se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, ele tem os 5 traços. Inclusive, ele conhece a parte, é errado falar negativa, mas ele conhece a parte de dor, que é o mal, e ele conhece a parte do bem, que são os recursos do traço. Tá fazendo sentido pra vocês? Gente, eu viajo na maionese, vocês têm que ir me falando aí, se vocês não acompanharem, tá? Beleza. Descobrimos que na porta, na hora que eles foram para fora do jardim, eles inativaram a espiritualidade da oralidade. Quantas vezes vocês já se sentiram abandonados por Deus? Meu Deus, Deus me ouviu naquela época e agora não tá me ouvindo? Quantas vezes vocês se sentiram não respondidos por Deus? Não escutados por Deus? Simplesmente porque às vezes vocês esperaram Deus, Ele mesmo, com uma voz de trovão, responder para vocês e Ele só mandou o empacotador do mercado falar uma frase que responderia seu pedido de oração e você não deu bola. Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus de forma errada? Porque o silêncio dele também é a resposta. Quantas vezes a gente procura nas coisas deste mundo, coisas que supram o nosso vazio de dentro do nosso peito, ao invés de buscar nele, que é fonte de vida. A gente busca em pessoas, a gente acha que o outro é obrigado a tapar o buraco que nós temos. Porque foi assim que Adão e Eva se sentiram lá na saída do jardim. Porque agora nós vamos ser obrigados a achar outras coisas que tapam o vazio que ficou dentro da gente. Porque um dia Deus nos quis e agora Ele não nos quer mais. Mas foi Deus que realmente não quis mais eles? Ou eles, por livre, espontânea escolha, abandonaram Deus? Porque Deus continua no mesmo lugar. Ele sempre esteve no mesmo lugar, vai continuar no mesmo lugar. Sabe uma coisa bem interessante? Deus está no mesmo lugar. Ele permanece no mesmo lugar para a gente encontrar Ele. Porque Ele sabe que de vez em quando a gente se perde no caminho. Então Ele permanece no mesmo lugar. E de vez em quando Ele corrige até inclusive o nosso caminho. Ele nos ama muito. Quando Eva e Adão caíram, por que Eva e Adão caíram? Tiveram que sair do jardim? Foi porque ela comeu do fruto, literalmente? Não. Foi porque ela desobedeceu. E quando o Adão estava lá escondido, Deus se fez presença no jardim. E ele chamou assim: Adão, Adão. Deus pergunta assim: Adão, onde você estava? Ele não pede para Adão o que ele estava fazendo. Deus não quer saber o que você está fazendo ou deixando de fazer. Ele só quer saber aonde você está. Onde o seu coração está neste momento. Não importa o que você está fazendo.
Não importa se tá doendo, não importa se você tá errando agora, ou se você tá aprendendo, né? Que não existe erro. Se você tá aprendendo, se tá doendo, se você caiu. Não interessa em qual poço fundo você tá. Não interessa em qual pódio você tá. Ele não quer saber o que você tá fazendo. Ele quer saber aonde está o seu coração. E nessa hora que foi o BO, porque ele falou, eu estava com vergonha, pois eu estou nu. Quantas vezes a gente se esconde de Deus? Você sabia que a nossa nudeza, na verdade, é a nossa sujeira? São nossos pecados? E quando ele fala assim, como você sabe que você está nu? Adão fala, pois a mulher me deu um fruto que não era para comer. É este o problema. Naquela hora, Adão não foi humilde o suficiente para admitir a sua escolha errada e a sua consequência dali para em diante, de dizer, eu comi do fruto que a mulher me ofereceu. Ele terceirizou a culpa da escolha. Ou foi eu? Tá errando da história, não lembro agora. Eu sei que... Não, ao contrário, foi a mulher... Ele falou... Vou corrigir pra não falar besteira. Ele falou que foi a mulher que deu pra ele, né? Daí Deus foi na mulher e perguntou. Daí sim, ela falou. Pois foi a serpente que me ofereceu o fruto, né? Então foi na mulher. Ela não foi humilde o suficiente para admitir que foi ela que escolheu. Ela ainda culpou o diabo. E hoje acontece com os homens também. Quantas vezes a gente culpa o outro, culpa o diabo, culpa a Deus. Às vezes você fala, Deus, você me deixou sozinho aqui. Deus, você saiu do jardim e deixou só eu e a Eva aqui junto com o inimigo. Quantas vezes a gente culpa, terceiriza a nossa responsabilidade por não encontrar o caminho de volta. Ah, meu coração não tá em Deus por causa disso, disso, disso. O Paulo escreveu que tudo que ele quer é que nós estejamos confiando nele. É a fé. Ontem eu falei sobre o esquizoide. Eu falei como que afeta a respeito da fé. Depois que o Adão e a Eva saíram do jardim, o negócio só foi degringolando. As primeiras crianças, que foi Caim e Abel, se vocês pegarem a história de Caim e Abel lá em Gênesis 2, deixa eu abrir aqui, para não falar besteira. Tem o computador aqui na frente, deixa eu abrir aqui, ó. Se vocês quiserem abrir e marcarem essas coisas que eu tô falando, podem marcar, são coisas que depois vocês... Nossa, aquilo que a Anne falou. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, foi Deus que me respondeu, tá? A questão dos traços, de mostrar onde que tá cada coisa. Foi eu fazendo as perguntas e ele falando. Vocês também podem fazer quando vocês quiserem saber alguma coisa, não questionem ele. Eu sempre falo, não questionem. Deus, por que você deixou fazer isso? Por que você deixou fazer aquilo? Por que aconteceu isso na história? Isso é questionar ele, questionar a autoridade e questionar ele. Ele detesta isso. Agora, se você pergunta, Deus, me mostre o para quê disso, ele vai te mostrar. Às vezes dói as respostas, tipo, você passa por uns perrengues, mas ele mostra.
Tá em Gênesis 3, a mulher com a serpente, tá em Gênesis. Olha lá, ele fala, e Adão conheceu Eva, sua mulher. Conhecer quer dizer que ele dormiu com a Eva. Toda vez... Podem ver que as palavras da Bíblia, vocês precisam... Por que tem que orar? Por que tem que pedir discernimento? Porque muitas palavras da Bíblia, elas... Hoje a gente conhece por outra coisa, né? Então, se você lê ali, às vezes você fica perdido. Ó... Concebi um homem do Senhor, ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas. Uma coisa bem importante para vocês saberem aqui, ó. Ele fala, e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E ele fala especificadamente que Caim, e disse, concebi um homem do Senhor. Então, Caim era um homem do Senhor. E ela também teve Abel, que era irmão de Caim. E Abel era um guardador de ovelhas. Mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Quando você lê assim, ó, e no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra. Eu fico imaginando Caim catando meia dúzia de maçã, botando numa cesta e falando assim, isso daqui tá bom. Percebam quantas vezes a gente faz isso na nossa vida. Não faz o 100% pro Senhor. Ah, isso daqui deve tá bom. Não dá 100% de nós pro reino no trabalho, na nossa família, nos cuidando, nos amando, nos respeitando, nas nossas relações, na nossa casa, no nosso emprego, por aí vai. E Abel, ele também trouxe uma oferta, trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, ou seja, ele foi lá, carneou, cortou e levou ao Senhor. Ele teve o trabalho, ele fez com carinho, com dedicação, ele usou do seu tempo, usou da sua disposição, gastou da sua energia para agradar ao Senhor, a Deus. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e seu semblante se fechou. Ou seja, quando a gente fala assim, Deus me abandonou, Deus isso, Deus aquilo. Sim, então aqui está provando que Deus tem consideração pelo seu tipo de oferta. Quer dizer que numa hora de angústia, numa hora de desespero, Deus não vai te ouvir? Não, mas Ele se agrada da sua oferta. Quer ver um bom jeito de curar a sua angústia, do seu vazio no seu peito do oral? Servindo. Servindo. Mãe. Oi, meu amor, já vamos, tá? Eu não vou lá, isso eu só dizer porque meu dedo não conseguiu mexer a festinha, agora tá fora de controle. É, então eu já vou lá arrumar. Vocês podem esperar um pouquinho? Pode brincar com outra coisa por enquanto? Não sei se ajudar a avó. Já vou. Então quer dizer que quando você tá com um buraco existencial, a melhor forma de você resolver a parada é servindo. Mas vocês sabiam que o oral, o que ele menos consegue é executar? Porque ele sempre espera que o outro faça por ele. O oral, ele sempre espera que o outro o sirva. Pois eu sou um bebezão. O que acontece com os nossos traços? Aquilo que nós mais esperamos receber, ou aquilo que mais nos dói realizar, é justamente aquilo que nós devemos fazer ou realizar para Deus, para que Ele nos supra de volta.
Fez sentido para vocês? Falem para mim. Uma das características que o oral está nessa vida para aprender a ter, a alma do oral precisa aprender a fazer, é justamente cumprir, é o cumprimento das coisas, cumprimento de responsabilidades no relacionamento, cumprimento de compromissos, o cumprir. E quando nós agora olhamos para o Evangelho, o oral, ele tem que cumprir aquilo que ele foi chamado. Qual que é a habilidade do oral? Ser empático, ter acolhimento, falar, ler as emoções. Quando o oral está passando por um perrengue, está com dor do abandono, está se sentindo abandonado, às vezes tudo o que ele mais quer é ser acolhido. Tudo que ele mais quer, ele quer muito um abraço. Deus, ele quer muito um abraço. Mas dá para esperar outra pessoa abraçar? Você tá lá no meio da Amazônia, não tem mais ninguém perto de você. E você tá sozinho, sem ninguém. Você é a última pessoa da face da terra. Tem como esperar o abraço de alguém? Ou nós devemos nos sentir abraçados pelo Senhor? Como é que a gente faz para ganhar um abraço do Senhor, gente? Vocês sabem? Existe uma maneira bem fácil de ganhar abraço rápido dele. Que às vezes a gente fica pedindo, né? Senhor, eu só queria um colo. Senhor, eu queria só sua mão fazendo cafuné. Sabe? Às vezes eu imagino Jesus, eu deitada no colo de Jesus, assim, ó, ele mexendo no meu cabelo. Ele falando assim, calma, tô aqui. Pode chorar. Lembrando que para isso acontecer, nós precisamos estar com o nosso esquizoide, que foi a live de ontem, que tá salva no feed, vocês podem voltar lá assistir. Nós precisamos do nosso esquizoide não se sentindo rejeitado. Nós precisamos que o nosso esquizoide esteja com o pleno funcionamento da sua criatividade, porque nós precisamos daí de fé, usar a imaginação para imaginar e daí sentir depois Jesus passando a mão nos nossos cabelos, imaginar nós escutando o barulho da batida do coração dele. Porque Jesus, ele é bem grandão, tá, gente? Quando ele abraça a gente bota o ouvido no peito dele. Jesus é grande. É um homem bem grande. E a única coisa que a gente pode fazer para ganhar esse abraço mais rápido é entregar o coração. E por mais que o oral esteja esperando ser servido, ser suprido, ser abraçado, ser ninado, ser acariciado, ser ouvido, o oral ele pode falar assim, Senhor, eis-me aqui. É a forma mais rápida de um oral conseguir um abraço do Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe que o oral, ele é péssimo em execução. O Senhor sabe que o oral não tem perna para execução, não. Que o oral não consegue cumprir com os compromissos dele, porque ele é um crianção, principalmente na dor. O oral sabe, o Senhor sabe que o oral abandona primeiro para não ser abandonado. Então, quando o oral chega diante de Deus e fala, eis-me aqui, o Senhor fala, caraca, olha só. Ele não está me abandonando. Ele veio aqui me buscar.
onde eu sempre estive esperando por ele. Então, eu tenho... Quando o oral fala eis-me aqui, o Senhor tem certeza de que ele não está se sentindo abandonado por ele. Porque o oral foi até ele. Não consegui entender? Deixa eu pegar aqui umas informações para passar para vocês. Me falem o que vocês estão achando, se vocês estão com alguma dúvida. Verdade, precisamos nos sentir abraçados pelo Senhor. E vocês já se perguntaram o porquê que às vezes é tão difícil uma pessoa não se sentir abraçada pelo Senhor? Vocês se lembram o que foi que Jesus falou na cruz? Crucificado? Vocês conseguem me dizer? Meu Deus, por que me... Falem pra mim. Abandonaste. E ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me abandonastes? Porque um dia você me quis e agora você não me quer mais. Quantas vezes a gente sente isso? Vocês percebem que essa dor que Jesus sentiu lá na cruz, nós também sentimos? Jesus se fez carne, se fez homem e ele tinha os traços. Ele sentiu todas as dores dos traços. Olhem para a história dele. Ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu manipulado e usado, ele se sentiu humilhado e culpado. E ele se sentiu traído. Jesus sabe dos seus traços, assim como o Pai. Mas no final, Jesus, ele fala o quê? A morte conseguiu pegar Jesus? Não, né? Jesus descansou no Pai. Eis-me aqui, o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu um baita de um olé na morte. A morte estava do lado dele esperando e não rolou. Então, mesmo ele se sentindo abandonado, ainda assim, ele falou, eis-me aqui. Toda vez que no seu ímpeto de, não sei quanto de oralidade cada um de vocês tem, porque precisa medir, né? A análise corporal é justamente isso, medir a intensidade do traço de oralidade em cada um. Toda vez que vocês sentirem o ímpeto de só chorar, querer que alguém me abrace, alguém me veja, alguém me escute, alguém me acolha. Antes de você exigir tudo isso, porque crianças são exigentes, e o oral tem muito de traços de criança. Antes de ser exigente com o mundo,
Sirva você mesmo ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vim aqui atrás de um abraço. Vocês conhecem alguma pessoa que é grude? É a pessoa que não desgruda? Pessoa chata? Às vezes é até inconveniente. Muito provavelmente uma pessoa oral na dor. Tá? Fale de Deus para essa pessoa. Vai ajudá-la. Vamos lá. Existe uma forma de falar com o oral espiritualmente, tá, gente? O oral, ele costuma sempre buscar um grupo, ou uma igreja, né, uma denominação, ou uma célula, alguma coisa assim, como forma de compensação, tá? Vocês viram que na pandemia aconteceu de o quê? As igrejas fecharam, né? A gente não pôde ter cultos, enfim. E muitas pessoas parece que não sabiam mais como encontrar Deus. Como é que eu faço para acessar Jesus Cristo agora? Por quê? Aí a gente conseguiu passar uma peneira fina nas pessoas que só conseguiam ter acesso a Deus lá dentro do templo, perto de seus respectivos pastores, dentro da sua célula, né? Quando isso foi lhe tirado, ele não soube mais. Por quê? Porque na verdade ele só estava preenchendo o emocional dele. Ele não estava buscando Deus da forma correta e infelizmente as pessoas, a liderança e as pessoas lá daquela instituição, daquela célula, talvez não estivessem aptas a falar, olha, esse preencher não é pela célula, não é pela igreja, não é pelo templo, não é pela denominação. Tem muitas pessoas que aconteceram isso, tá? Então, sempre ensine o oral a buscar Deus, Jesus, independente da denominação, independente da igreja. A comunhão é importante para o oral, porque ele gosta de estar perto das pessoas. Ele gosta de convívio com pessoas alto astral. Ele gosta de estar pertinho, ser abraçado, ser visto. E legal, ele tem que ter a comunhão. Eu acho importante. Mas isso não deve ser o caminho de preenchimento do buraco dele. Não é isso que preenche. E ele tem que ter discernimento disso, tá? Outra coisa legal que eu já comentei com vocês é que o oral, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem algumas habilidades que ele ganha, que nós aprendemos a ter, conforme nossos traços eles ficam no recurso. E o oral é o cumprimento, o cumprir mesmo. Por quê? Porque o oral é como se fosse um espírito de criança. E a criança não cumpre acordos, muitas vezes, a criança não cumpre horários, a criança não cumpre obrigações. Quem faz isso são os adultos. As crianças fazem o que querem e os adultos fazem o que têm de fazer. Este é o cumprimento. E isto inclui o evangelho do reino aí. O oral, ele cumpre os mandamentos. Começando por amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está dentro do oralzinho, ou seja, por que o oral se sente abandonado?
Porque ele mesmo está se abandonando e automaticamente está abandonando Deus que faz morada dentro dele. Quando o moral está na dor, a primeira coisa que a batata, ele não está amando a Deus sobre todas as coisas. Não está. Você pode falar com toda a convicção. Se for um moral cristão, você fala assim, você não está amando a Deus sobre todas as coisas com convicção. Tá? Viu moral na dor? É isso, tá, gente? Ele tem dependência emocional muito alta, né? De coisas, ambientes, lembranças. Às vezes ele corre pro passado, às vezes gosta de ficar no passado. O oral às vezes corre pro futuro e não volta. O cumprimento tem que ser no presente. É uma declaração que o oral ele tem que aprender a fazer. Estou satisfeito. Deve ser muito difícil um oral na dor falar isso, e é isso que ele tem que aprender a mudar a crença na cabeça dele, o caminho neural. Estou satisfeita. Tem que satisfazer. Seja, estou satisfeita de Deus hoje, da palavra. Estou satisfeita com as coisas que eu já tenho neste dia. A minha casa, meu carro, minha comida na geladeira. É aquele sentimento de gratidão mesmo. E se sentir satisfeita com aquilo que tem no momento. O que o oral aprende quando ele tem esse acesso de volta para o caminho, né? Pega o caminho de volta para Deus. Ele aprende a ser generoso. Ele aprende a ser abundante. Ele aprende a se tornar alguém realizado. Então, ele consegue ter realização nas coisas que ele faz, justamente porque ele começa a cumprir. Ele aprende a ter satisfação. Então, ele se torna uma pessoa satisfeita, tá? Mas sempre estimulando a ambição para ele buscar melhorar, né? Não ficar satisfeita a ponto de estacionar naquilo ali e nunca mais crescer. E ele ganha algo delicioso, que é o prazer, aprende a ter prazer em viver. Esse é um dos mais bonitos. Ele aprende a ter prazer em viver. Então, a pessoa que não tem prazer em viver é sinal de que o oral ainda não ganhou habilidade, não está no recurso. Está com travas emocionais, está com travas espirituais. Fez sentido para vocês? Me contem. Quem for assistir essa live depois, vai ficar gravada, vai estar disponível no YouTube, tá? Para quem ainda está aqui e para quem assistir depois também, se inscreve no link do meu perfil lá do Instagram. É um link da série. Essas 5 séries que estão gravadas, estão disponíveis para vocês verem, fazem parte do lançamento da minha mentoria em grupo, que vai ser oferecida a partir de segunda-feira. Então, quem tiver o link, quem tiver cadastrado o e-mail lá naquele link que eu falei para vocês, lá no perfil do meu Instagram, vai receber antes os valores, as informações, como é que vai funcionar, quais são os encontros, todas as informações bem certinho dessa mentoria em grupo. Eu vou falar para vocês que ela vai custar menos do que uma pizza e vai ser muito massa, porque vai ser toda com base nos traços, nas dores, nos recursos e na espiritualidade. Eu não vou ensinar ninguém a ganhar dinheiro, não vou ensinar ninguém a ser feliz, ninguém a ficar saudável. Por quê? Porque isso é tudo consequência da espiritualidade de vocês, bem alinhada ao Evangelho do Reino. Tá bom? Então, mandem essa live para as pessoas que vocês conhecem, tá? Compartilhem esse conhecimento, sabe? Não sejam boi gordo, porque boi gordo vai pro abate, tá?
E é justamente isso que Deus faz, hein? Cuidado. Quando a gente guarda muito conhecimento pra gente, a gente pode morrer gordo. Então, transbordem esse conhecimento. Enviem essa live para mais pessoas. Marquem. Eu fiz uma publicação lá da live no meu Instagram. Compartilhe meu Instagram com as pessoas. Não tem problema. Falem para elas me procurarem. Se precisarem fazer pergunta, tirar dúvida, eu estou disponível, estou aberta, tá? A tudo isso. Me falem o que vocês acharam do traço de oralidade. Recomendo vocês fortemente ler Gênesis com esse olhar de começar a enxergar a dor do abandono dos personagens da Bíblia. E o que aconteceu depois, como que foi a ação de Deus perante a esses acontecimentos onde ali tem a dor do abandono. Beleza? Bom, já é 7h58, passou muito rápido. Eu fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui. Para quem vai assistir depois, gratidão por você ter chegado até o final do vídeo e ter me escutado, tá? Fez sim. Que bom, Sara. Eu agradeço, eu desejo um ótimo domingo para vocês, um abençoado restinho de sábado à noite. Curtam com a família de vocês, tá? Acolham mais o Deus que habita dentro de vocês, não abandonem Ele, porque Ele sempre tá lá no mesmo lugar. Ele só quer o coração de vocês. Não coloquem o coração de vocês em pessoas, em coisas, em lugares. Não coloque o coração de vocês em coisas que não edificam o reino de Deus. Anne, mas e meu marido? Se você amar mais o seu marido, amar mais o seu companheiro do que a Deus, isso se chama dependência emocional. Amar a Deus sobre todas as coisas. Oi, Bel! Tô no finalzinho, amada. Vai ficar gravado, tá? Tá gravado. Você pode assistir, tá? Hoje foi o último traço, hoje foi a oralzinha. E amanhã eu tô pensando em fazer um resumão, tá? Tô pensando em fazer, inclusive, amanhã de manhã, no domingo de manhã, ou domingo final da noite, um resumão dos traços. Amanhã de noite, quem se cadastrou lá na lista, quem tiver interesse em fazer parte da primeira turma da mentoria, vai receber antes. E na segunda-feira eu vou começar a divulgar, daí aberto, né? No Instagram, no Facebook, a respeito da mentoria em grupo, tá bom? Isso. Obrigada, Paulo. Obrigada a você também por ter ficado até o final. Deus abençoe sua família. E nós nos vemos talvez amanhã. Mas fiquem ligados que eu tô fazendo live. Eu vou fazer live, eu acho que praticamente agora todos os dias. Tá bom? A turma da mentoria, ela vai abrir as inscrições na segunda-feira. Eu vou fazer de novo uma série de pequenas lives durante a semana com o carrinho aberto. E ele fecha provavelmente na quarta-feira ou na sexta-feira. Não sei ainda, não decidi. O que vai acontecer? Essas mesmas lives eu vou fazer na outra semana. Então daqui 2 semanas elas vão ser repetidas. É óbvio, alguma coisa de diferente eu vou trazer, né? Então elas não são iguais. Não existe como fazer uma live igual. Então na outra semana vocês se programem, tá? Conversem, convidem seus amigos, compartilhem meu perfil, compartilhem já essas lives que vão ficar gravadas. Provavelmente na outra semana eu vou fazer as lives bem cedinho, no período da manhã. Não vai ser mais à noite, às 7 horas. Essa semana toda foi às 7, das 7 às 8. Então daqui 2 semanas elas vão ser de manhã. Então, se vocês conhecem alguém que tem a oportunidade de escutar essas lives,
convida, fala, ó, fica ligada, daqui 2 semanas ela vai divulgar, vai começar a fazer live de novo. E daí na outra, de novo, vai abrir de novo o carrinho da mentoria, tá? Porque vão ser turmas diferentes. Combinado? Se vocês tiverem algum interesse, quiserem me mandar direct pra conversar, tá? Já falei, gente, vai ser... É uma coisa muito de Deus. Vai custar menos do que uma pizza. Eu não sei o que vai acontecer, tá bom? Um beijão, Deus abençoe vocês. Amo muito a vida de vocês. Se sintam, hoje, nesta noite, se sintam abraçados por Deus. Quero que vocês abracem muito forte Jesus, que vocês sintam o batimento cardíaco dele, tá? Amo vocês. Beijão. Curta com a família, hein? Não esquece.